Tudo pronto, então salve, salve galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa aula sobre direitos à nacionalidade, trabalharemos agora as outras hipóteses de brasileiro nato. Então, vem comigo. Além do critério jus solis, nós temos o critério ius sanguinis. Como é que funciona esse critério, Jardel? Da seguinte forma, gente, ó. A Constituição ela vai dizer o seguinte, que é brasileiro nato também, além da hipótese anterior, aqueles nascidos no estrangeiro. Percebam que agora eles serão nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então imaginem que a criança nasceu no estrangeiro e o pai ou a mãe eles estão a serviço do Brasil, da República Federativa do Brasil. E aí eu coloquei um exemplo prático aí. Imagine que Maria e João, brasileiros, eles são enviados à Alemanha para trabalhar na embaixada brasileira. Ou seja, eles estão a serviço do governo brasileiro. Maria está grávida e José, filho do casal, nasce em Berlim. José é brasileiro nato. Sim, José é brasileiro nato. Por quê? Porque os pais dele estão a serviço da República Federativa do Brasil. Joia? Apesar de nascido no estrangeiro, José é brasileiro nato. Esse critério, diferentemente do anterior, é o critério denominado de ius sanguinis. Tá, gente? O outro é o critério ius solis e esse, juridicamente falando, é o critério ius sanguinis. Dando continuidade, nós temos a terceira hipótese em que a Constituição considera brasileiro nato. Tá? Então, também é brasileiro nato os nascidos no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Jardel, aqui nós temos uma hipótese de um brasileiro nascido no estrangeiro. Perfeito. Só que o pai ou a mãe dele, eles não estão a serviço do governo brasileiro. Perfeito. Eu posso ter hipótese de um brasileiro nato aí também? Sim, desde que a criança nascida ela seja registrada numa repartição brasileira competente fora do Brasil, tá? E aqui eu trago o exemplo prático. Ó, João e Maria, brasileiros, eles viajam à Alemanha. À época, Maria estava grávida e prestes a ter o primeiro filho do casal, Lorival. Especificamente em Berlim, tempos depois, Lorival nasce. Maria e João procuram a Embaixada Brasileira em um órgão competente para registrado. Ele é brasileiro nato? Sim, Lorival é brasileiro nato. Por quê? Porque os pais deles, João e Maria, procuram a Embaixada Brasileira e registram ele como brasileiro nato. Beleza, gente? Então, é justamente o que diz a linha do artigo 12. Ó, sejam registrados em repartição brasileira competente ou, na outra hipótese, Lorival ele venha morar no Brasil e depois que complete a maioridade, depois dos 18 anos, ele opta pela maioridade ou ele opta pela nacionalidade brasileira. Tá certo? Então, são duas ocasiões aí. Se registrado na repartição brasileira competente, ou se ele, depois que completa a maioridade, vem para o Brasil e requer a nacionalidade brasileira. Beleza, gente? Nós vimos agora as três hipóteses de brasileiro nato, certo? Em que a Constituição informa quais são as três hipóteses, e agora nós veremos quem pode ser brasileiro naturalizado. E a Constituição ela elenca duas hipóteses. Quais são elas? Pode ser brasileiro naturalizado, aquele estrangeiro que se naturalizar na forma da lei e ele adquire a nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano, ininterrupto e idoneidade moral. O que isso quer dizer? Imaginem que uma pessoa
que ela é originária de um país de língua portuguesa, gente que não necessariamente é de Portugal, tá? Por quê? Porque nós teremos, eu vou explicar para vocês como é que funciona a hipótese do português equiparado, que é logo em seguida, tá? E essa pessoa que é originária de um país de língua portuguesa mora aqui no Brasil há 1 ano ininterrupto e tem idoneidade moral. E aí o que acontece? Ele pode pedir para se naturalizar, tá? As pessoas originárias de países de língua portuguesa. Por que você está me fazendo essa ressalva, Jardel? Porque no item B, a gente vai tratar dos outros estrangeiros de outras nacionalidades. Olha o que é que diz o item B. Podem se naturalizar os estrangeiros de qualquer nacionalidade. Então, suponha que um alemão vem para o Brasil e ele quer se naturalizar. Então, ele precisa residir no Brasil há mais de 15 anos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade. Um alemão, ele vem para o Brasil e quer se naturalizar brasileiro. Ele pode? Pode. Só que ele precisa morar aqui no Brasil há mais de 15 anos de forma ininterrupta e não ter ficha criminal, não ter condenação criminal. Beleza? Essas são as hipóteses em que a Constituição elenca para o brasileiro naturalizado. Em seguida, nós veremos as hipóteses do português equiparado. E aqui, gente, é importante, porque o brasileiro naturalizado de país originário de língua portuguesa, ele tem alguns requisitos, como eu mostrei anteriormente. Os portugueses com residência permanente no Brasil, se tiver reciprocidade entre o Brasil e Portugal, eles possuem os mesmos direitos ao brasileiro, inerentes ao brasileiro. Mas que brasileiro, Jardel? Brasileiro naturalizado. Ou seja, aqui a Constituição trata sobre o português originário, obviamente, de Portugal, né? Então, ele tem os mesmos direitos inerentes ao brasileiro naturalizado se houver reciprocidade entre o Brasil e Portugal, certo? Salvo os casos previstos nesta Constituição. Ou seja, a Constituição ela pode dispor sobre casos de exceção, em que os direitos não são iguais, né? Não há igualdade aí, ou alguma distinção, ou dizer que algum cargo é privativo de um e não de outro. Beleza? Jardel, você me explicou sobre os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Existe distinção entre eles, que é justamente a pergunta que eu faço. A distinção entre eles eles são iguais em direitos. Sim, são iguais. O brasileiro nato e naturalizado são plenamente iguais. E é justamente o que diz a Constituição. Só que a Constituição faz uma observação. A lei, então, a lei infraconstitucional, traduz, Jardel, a lei que está abaixo da Constituição, ela não pode estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Somente a Constituição pode fazer isso. E é justamente o que diz o dispositivo da Constituição. Não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. No próximo bloco, nós veremos quais são os cargos privativos de brasileiro nato, que é justamente a distinção que a própria Constituição faz, tá? Esses cargos estão dispostos na Constituição e ela já está aqui demonstrando quais são as hipóteses de distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Bons estudos, até o próximo bloco.